Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar início neste momento à palestra intitulada Geossintéticos na Infraestrutura de Transporte. Para presidir os trabalhos desta mesa, convidamos o senhor Magnus Baroni, representante da Universidade Federal de Santa Maria. Para secretariar os trabalhos da mesa, convidamos o senhor Vitor Calisto, do DRMG. Inicialmente, vamos ouvir as considerações do senhor presidente da mesa, Magnus Baroni. Bom, obrigado. Então, teremos a palestra do Matheus Cleto. O Matheus ele é engenheiro civil com formação complementar em comunicação social, intercâmbio acadêmico internacional e ampla experiência no setor técnico-comercial. Ele atua há 8 anos em áreas ligadas à engenharia com geossintéticos. Conta também com experiência internacional em projetos de engenharia, aliando o conhecimento técnico e a visão estratégica de mercado. Desde 2018, ele integra o Departamento Técnico Comercial da Rutger Brasil, coordenando e realizando suporte técnico comercial a projetos com geossintéticos em diversas aplicações na engenharia geotécnica e de pavimentos. Então, eu convido o Matheus para proferir a sua palestra, e após a palestra a gente abre, então, para perguntas do público. Qual o microfone? Pode ser. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Matheus, eu sou Matheus Cleto, né? Sou gerente comercial da Rutger, atuo na Rutger há 8 anos. Esses são os meus dados, quem quiser pegar, a gente pode conversar depois. A gente está com um stand aqui do lado. Então, a nossa ideia hoje é apresentar os geossintéticos aplicados para a engenharia de transportes e também apresentar principalmente soluções que a gente vê no segmento de rodovias, no nosso dia a dia, que a gente pode ajudar tanto no dimensionamento, na execução e na viabilidade. Então, antes de começar, eu gostaria de parabenizar toda a comissão do RAPV Enacor pelo excelente evento. E, antes de realmente fazer a minha apresentação, eu vou apresentar um pouquinho a Rutger, um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, da nossa história e em que a gente pode ajudar. Então, essa é a Rutger. A Rutger é uma empresa alemã, tem mais de 160 anos de história. Nós estamos no Brasil há mais de 25 anos. A nossa sede, do lado direito, fica localizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e a nossa matriz é em Gescher, na Alemanha. O grupo Rutger tem mais de 160 anos de história, só que voltados para tecidos técnicos, para aplicação em infraestrutura, em obras de infraestrutura, a gente tem pouco mais de 60 anos. Então, hoje, a Rutger está presente em todos os continentes, a gente tem mais de 30 escritórios ou fábricas em todo o país, mas a nossa sede principal, onde centraliza 90% de todas as ações, são em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e recentemente a gente abriu um escritório aqui em Belo Horizonte, voltado principalmente para mineração e obras de infraestrutura. Então, a gente atende demandas de todo mundo, né? Mas a nossa unidade de São José dos Campos ela aborda todas as solicitações da América do Sul. Então, quando vocês escutarem a palavra geogrelha, geotêxteis, geocompostos, formas geotêxteis, provavelmente vocês vão estar associando essas palavras à Rutger. A Rutger foi uma das pioneiras em trazer os geossintéticos para o Brasil, e a gente tem toda essa ampla gama de materiais. Hoje a gente vai abordar, basicamente, a linha Fortrac e o Ratelite, que são geogrelhas para reforço de solo e também para restauração de pavimento, mas a gente tem outras aplicações, que vai desde restauração de pavimento com geogrelha a, por exemplo, o geocomposto bentonítico, que é utilizado em aterros sanitários.
Então, a Husker é fábrica no Brasil hoje, principalmente para essa linha de baixo, onde são aplicações voltadas para engenharia ambiental e engenharia hidráulica. Hoje, nós atuamos basicamente em 5 áreas, né, de atuação, que são geotecnia, pavimentação, engenharia hidráulica ambiental e mineração. Dentro dessas áreas de atuação, a gente tem esses 9 segmentos de mercado, que é onde a gente vai abordar hoje as soluções para rodovias. Então, o que são geossintéticos? Geossintéticos é uma classe de materiais da construção civil, onde um dos seus componentes é produzido a partir de um polímero sintético. O que isso quer dizer? Que ele potencializa e ele pode apresentar de inúmeras formas um ganho em contato com o solo, em obras de infraestrutura ou outras aplicações geotécnicas ou de pavimentos. Os geossintéticos, eles são inúmeros, e eu te trouxe aqui, o que a gente vai abordar, basicamente, essas 3 primeiras funções, que é separação, reforço, confinamento e proteção. Essas 4, né? E, além disso, a gente tem outras ainda, que daí não vai ser abordada aqui, mas é voltada para a área de hidráulica, principalmente, que é filtração, drenagem e permeabilização. Então, a gente separou, essa é uma seção transversal de uma rodovia que está num catálogo da Husker. E hoje a gente vai abordar, basicamente, o item 1, 2 e o 6. Começando, a gente vai falar sobre reforço de base de pavimento. Principalmente a linha que a gente tem, que é a linha base track, tanto para uma geogrelha quanto um geotêxtil tecido. Ela é utilizada principalmente para melhorar a questão do subleito, né, da base do pavimento, onde você pode ter tanto o reforço com a geogrelha, são geogrelhas bidirecionais, como com um geotêxtil, para fazer a separação das camadas do pavimento. Então, basicamente, o mecanismo de funcionamento e as aplicações são para reforço, separação e filtração. Reforço, no caso das geogrelhas, o geotêxtil tecido até tem uma função de reforço construtivo, mas não para esse tipo de aplicação. E sim, nesse caso, seria a aplicação de geogrelhas bidirecionais, que daí ela faz o espraiamento, né, de todas as tensões absorvidas e faz a distribuição das cargas. Além da função de separador, que você faz ali a separação dos materiais, evitando agulhamento ou bombeamento de outro material, além de filtração. Então, são materiais com custo baixo que você tem um ganho muito grande em obras de infraestrutura, principalmente na questão de tempo e execução. Os desafios principais para esse tipo de aplicação e a inserção dos geossintéticos para reforço de base de pavimento é a questão quando você se encontra com solos com baixa capacidade de carga. Então, você precisa fazer uma intervenção mais profunda, principalmente para evitar o bombeamento, o agulhamento de materiais, né? E quando você tem um problema de transporte de materiais nobres. Então, você consegue, com os geossintéticos, otimizar. Fazendo esse tratamento no reforço de base de pavimento, além de você aumentar a capacidade de carga, fazer a questão da utilização do solo local, você não precisa importar solo, você tem a facilidade de customizar produtos, né? Então, você, além de ter a questão do reforço, da separação, por exemplo, você evita aquelas questões de transições granulométricas. Com simples material, que é o geotêxtil tecido, você acaba fazendo essa questão de separação dos materiais. Aqui eu separei algumas obras que a gente fez, que associou tanto o geotêxtil tecido como geogrelha para reforço, lembrando que para esse tipo de aplicação são geogrelhas bidirecionais. Então, aqui uma estrada de acesso na Vale, aqui próximo, em Nova Lima, e uma outra obra foi muito emblemática para a gente nesse segmento, que foi acesso à base da Petrobras em Coari, no Amazonas. Então, aqui vocês podem ver que foi feito, além disso, uma camada de material granular, um geotêxtil e depois a geogrelha. Então, voltando aqui para a nossa sessão, agora a gente vai abordar ainda na questão de pavimentos, a questão de restauração de pavimentos com a inserção de geogrelhas para o sistema anti-reflexão de trincas, mais conhecido como a nossa linha de produtos que se chama Ratelite.
Então, o ratelite, basicamente, ele tem a função de evitar a propagação da trinca já existente de um pavimento, propagar para a nova camada asfáltica. Então, você faz a aplicação desse material. Ele é muito comum de aplicações tanto para restauração de pavimento, recapeamento simples, onde você faz a fresagem, faz a pintura de ligação, aplica a geogrelha e vem com a nova camada asfáltica. Pode ser utilizado também em pavimentos rígidos, desde que você faça uma camada de regularização para ela trabalhar entre duas camadas asfálticas. Então, você faz essa camada de sacrifício de 2 centímetros, aplica a geogrelha e vem com a nova capa asfáltica. E também pode ser aplicado diretamente no concreto asfáltico. Essa é uma linha de geogrelhas muito pouco utilizadas no Brasil, tem muitos casos fora do Brasil, porque daí já altera toda a questão de emulsão asfáltica, a quantidade de aglomerantes. Essa é a geogrelha para restauração de pavimento. Então, essa é a linha Ratelite. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, a gente trouxe no nosso de uma amostra grande. Então, a geogrelha, o Ratelite, ele consiste de geogrelhas bidirecionais, que é a função de reforço dela. A gente disponibiliza ela tanto em poliéster, PVA ou fibra de vidro. Normalmente, com a geogrelha de poliéster, ela tem 50 kN a tração bidirecional e a fibra de vidro de 100 kN. O importante da geogrelha de restauração de pavimento é que, além da resistência à tração comprovada, tem que ter a questão dos ensaios, todos os parâmetros certinho, tenha esse não tecido acoplado, é um não tecido ultraleve que é acoplado à geogrelha. Ela tem a função, não tem a função de reforço, e sim de aderência, para evitar o escorregamento da geogrelha quando você vai fazer a aplicação. Então, basicamente, você fresa ela 5 centímetros, faz a pintura de ligação. Essa pintura de ligação, junto com a geogrelha, esse não tecido, ele basicamente derrete, e quem vai fazer a função de reforço é a geogrelha. E um outro parâmetro principal é a questão do recobrimento betuminoso. Essas geogrelhas, elas têm de 70% a 80% um recobrimento dela com betume. Então, assim, isso ajuda muito na questão da aderência entre as camadas asfálticas. Isso é importante sempre quando forem aplicar o material, citar essa questão do recobrimento betuminoso, porque muitas vezes eles lançam uma resina, e essa resina ela acaba desplacando as placas do pavimento posteriormente. Então, aqui é um caso de obra que o pessoal da Alemanha está acompanhando, e a gente sempre comenta. Eles fizeram uma camada de sacrifício de 2 centímetros, depois fizeram a aplicação do Ratelite, e, posteriormente, mais 5 da capa asfáltica. Ali é um trecho, e aqui o outro trecho, você pode ver que foi 7 centímetros direto, sem reforço. Então, já apareceu todo trincado. Isso após 2 anos. E qual que é a grande vantagem da questão da utilização do Ratelite? É porque você retarda em até 4 vezes a aparição de trincas nesse pavimento. Além de ter um custo muito baixo, ele prolonga a vida útil do pavimento por muito mais tempo, né? Além de tudo, é uma técnica consagrada já no mercado, nas principais concessionárias, órgãos públicos. A da aplicação de geogrelha para reforço é usualmente utilizada. E aqui é basicamente uma seçãozinha de como a gente faz. Como a trinca ela trabalha, a trinca cisalha, né? Então ela começa faz o processo de cisalhamento, então a trinca tende a chegar até a superfície. Então, você chega, faz a fresagem, aplica a geogrelha e vem com a nova camada. Aqui são alguns casos de obra em todo o mundo que a gente sempre cita. Então, tem aplicações em rodovias, aeroportos, independente da sobrecarga. A gente sempre acompanha. Tem muita geogrelha aplicada em concessionárias, rodovias, autódromos, pistas de teste. Recentemente, a Husker sempre incentiva a questão de teses de mestrado e doutorado para a utilização dos nossos materiais, e também para saber a experiência do cliente, né? O que se está dando certo ou errado, para a gente poder ajustar. Mas, basicamente, essa geogrelha é talvez a principal geogrelha do mercado para esse tipo de aplicação.
Voltando para a nossa sessão, a gente tem ainda os itens 3, 4 e 5, que são voltados mais para a geotecnia. Então, a gente não vai abordar dessa vez, já foi abordado em outras palestras, mas o que a gente vai falar um pouquinho agora e entrar mais em detalhes é a questão de estruturas de contenção, que são os dois sistemas que a Husker trabalha e que está sendo amplamente utilizado para alargamentos, duplicações nas principais rodovias do Brasil. Então, o primeiro sistema que a gente vai abordar é o sistema de muros terrai, que é um solo reforçado, que eu vou citar um pouquinho mais para frente, mas, basicamente, essa é uma seção dele, onde você tem a inserção da geogrelha e a face em blocos segmentais. O outro sistema é o sistema quadrato. Ele é bem similar a um gabião, porém tem suas vantagens. Uma delas é porque ele não é arame, ele é uma tela metálica em L, galvanizada, onde você tem a inserção do elemento da geogrelha, né, de reforço entre essas telas. A gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Então, o que são esses muros de solo reforçado? O muro de solo reforçado, hoje, ele é dependendo da altura, é a solução mais viável para você executar uma estrutura de contenção. Então, a gente tem a possibilidade de utilizar solos locais, você não precisa importar areia, por exemplo, para fazer um tipo de sistema de solo reforçado. É uma execução extremamente rápida e simplificada, não é artesanal, é uma montagem toda mecanizada. A gente tem estudos de uma obra que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, da redução no impacto ambiental. Todos esses materiais que a Husker fornece têm o certificado EPD, né, de desenvolvimento ambiental, além de, para a empresa de terraplenagem e para o cliente final, a questão de movimentação de terra é essencial. Então, você pode fazer o corte utilizando o material já aterrando uma parte do muro, além da flexibilidade do acabamento e outras vantagens. Então, era muito utilizado o gabião para alturas altas. Hoje, basicamente, o muro em solo reforçado é a solução. São situações para muros em aterro, não em corte. Corte ainda continua sendo solo grampeado, cortina atirantada, mas para muros em aterro, a solução em solo reforçado, tanto executivamente como financeiramente, é a melhor solução. Essa é uma seção transversal, uma seção tipo, onde apresenta todos os componentes desse sistema de contenção. Então, você tem a definição do topo dele, se vai ser uma situação com terrapleno horizontal, pode ser uma rodovia, um pátio, um estacionamento, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, uma situação de pé de talude, onde você vai ter uma sobrecarga ainda e lá em cima vai ser construído um galpão, alguma coisa assim. Uma rodovia também, não tem problema nenhum. Só que isso altera na questão de dimensionamento devido à sobrecarga que é aplicada. Então, daí tem que considerar outros parâmetros. E, basicamente, o complemento é uma obra de terraplenagem com face. Então, você tem a inserção das geogrelhas como elemento de reforço, associado a uma compactação que tem que ser controlada, principalmente para evitar qualquer tipo de patologia no muro de contenção, associado a uma face que seja robusta e duradoura. Todos os sistemas têm aí uma similaridade, né, alguma conexão para a questão da inserção do reforço. Isso é uma seção considerando que a fundação tem a capacidade de suporte e de apoiar. A gente não está falando em nenhum momento da fundação, se precisa ter algum tratamento ou não. A gente só está comentando da base, da face para cima, né? Então, são os dois sistemas que a gente vai abordar e que a gente vem trabalhando bastante em obras de rodovia. Então, o sistema quadratum e o sistema muros terrai. Os dois sistemas, antes de apresentar cada um, eles têm premissas incomuns, como, por exemplo, a geogrelha ela é inserida no elemento a cada 60 centímetros. Então, a cada 3 fiadas de bloco tem a inserção da geogrelha, ou a cada tela tem a posição da geogrelha. Ambos os sistemas podem ser utilizados solos locais. O que a gente evita é usar um solo muito plástico ou que tenha material orgânico nele, né? Então, tirando isso, basicamente, todos os solos são possíveis para a construção de solos reforçados. Além disso, a questão da compactação
E a questão da compactação e da umidade, ela está toda direcionada para atender todos os requisitos da norma. Então, tanto a compactação próxima da face, como a compactação para dentro do aterro, ela é controlada e está de acordo com as normas, né? Questão de embutimento e drenagem também, o embutimento normalmente é 10% da altura total do muro, mas vai de projeto a projeto, e a questão de drenagem é super importante, porque o grande vilão aí das últimas obras de contenção que tiveram insucesso tem a ver com drenagem. Então, a gente tem que ter um cuidado especial quanto à drenagem de topo, a drenagem de base, em todo o entorno da contenção. E tudo isso está associado, conforme eu comentei, na nova norma de muros e taludes reforçados em aterros. A Husker, ela, junto com os projetistas, com as construtoras, com os concessionárias, órgãos públicos, com todos os decisores e influenciadores aí do mercado, a gente ajuda no dimensionamento da solução. Então, a gente utiliza softwares comerciais, como o Slide, por exemplo, e ajuda o pessoal a fazer toda a questão de dimensionamento interno, externo, rodar as análises de estabilidade global e tudo mais, não tem problema nenhum. Além de fornecer os desenhos para a gente nos nossos sistemas. Então, a gente já tem todos os pacotes, tudo o que precisa, a gente disponibiliza para vocês, não tem problema nenhum. O intuito é ajudar e também especificar, né, os sistemas, porém, da maneira certa, da maneira correta. Então, entrando um pouquinho no sistema de muros terrae. O sistema muros terrae, ele é basicamente um solo reforçado, né, com a face em blocos segmentais. Essa obra, a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, mas talvez seja a obra mais alta de um terrae aqui no Brasil, que é a implantação da praça de pedágio. Para quem conhece São Paulo, é acesso ao litoral norte de São Paulo. Então, esses blocos, eles têm 40 centímetros de largura por 20 de altura, ou seja, a cada 3 fiadas você tem a inserção da geogrelha entre os blocos. Pode ser dimensionado com inclinações de 1 para 10 ou 1 para 20. Cada bloco tem média de 25 a 30 quilos e a gente já conseguiu fazer obras com uma produtividade superior a 100 metros quadrados de face por dia. Isso contando posicionamento dos materiais com a compactação. Aqui está uma seção transversal de como é montado. Tem um sistema construtivo, mas de como a geogrelha ela está inserida no sistema, né? Então, ela vem de topo e volta 1 metro. Essa volta de 1 metro é para efeito de interação entre o bloco, a geogrelha e o agregado. Esses blocos são preenchidos com brita, além de ter feito diversos ensaios de arrancamentos para evitar qualquer tipo de falha na conexão da interação bloco-reforço. Então, a sequência construtiva para esse tipo de muro, como que ela é? O único lugar que você coloca concreto é na base do muro. Por que na base do muro? É para questão de topografia. Então, você faz o alinhamento da contenção, lá embaixo você lança um concreto magro, assenta os blocos sobre ela, só a primeira fiada, e depois, a partir disso, você só posiciona os blocos e faz o preenchimento dela com brita. Então, basicamente, você faz o posicionamento dos blocos, preenche ela com brita, atrás dos blocos tem um dreno também, e depois do dreno, o pessoal separou com uma madeira ali, você vem com o aterro, né, com o corpo do aterro. Então, é um sistema muito rápido de ser executado. Basicamente, você tem a inserção da geogrelha, o pessoal tem que deixar a geogrelha o mais esticado possível para evitar qualquer problema de efeito memória, o pessoal até coloca uns piquetes ali para travar a geogrelha e faz o lançamento do aterro. Esse aterro é compactado a cada 20 centímetros, de acordo com a norma, então a cada fiada de geogrelha, você tem aí 3 camadas de compactação. E aqui embaixo é a questão da compactação de acordo com a norma. Então, você tem uma compactação leve de 1,5 m da face para dentro do muro e uma compactação pesada. Essa compactação leve pode ser feita tanto com sapinho quanto com aqueles rolinhos e a compactação pesada tradicional.
E aqui alguns casos de obras desse sistema, né? Então, aqui é uma ampliação que a gente fez lá na interligação da Dutra com a Carvalho Pinto, em São José dos Campos. Aqui está uma seção transversal do aterro já existente compactado para onde seria alargado, foram mais 2 pistas. Então, a gente fez um sistema terrae, isso aqui foi apoiado em cima de colunas de brita, então não teve problema nenhum de fundação, foi tratado antes da execução do muro. Então, você tem aí a questão do terrae, né? Até a questão de defensas e tudo mais é possível fazer. E esse aqui é um vídeo sobre a obra que eu apresentei no comecinho. Está sem som? Bom, acho que não vai pegar o som. Então, a princípio, esse muro ele seria um muro só, de 25 metros de altura, onde, no meio deixa eu primeiro. Essa é um detalhe que a gente vai falar também. Então, essa é a implantação da praça de pedágio que eu tinha comentado. A princípio, seria um único muro de 25 metros, mas a concessionária, junto com os envolvidos, eles iam fazer uma estrada de acesso nessa berma para uma comunidade local, mas acabaram refazendo esse caminho de acesso, então ficou um muro embaixo de 18 metros e um outro muro em cima de 7 metros. Então, essa obra foi executada em período de chuva. Não sei se vocês olharam, tinha uma tenda que eles cobriram toda a obra, todo o muro, então essa obra foi executada em período de chuva. Colocaram cal, tudo para ajudar na questão de umidade, mas o que resolveu foi a tenda que foi desenvolvida tanto pela concessionária e pelos projetistas. Então, essa é uma obra emblemática para a gente, é um muro de quase 5 mil metros quadrados de face que foi construído em 5 meses, em período de chuva. Ixi, agora travou aqui. Acho que é o vídeo de novo. Um outro caso de obra que a gente já falou bastante, mas é sempre válido ressaltar, foi o rebaixamento da linha férrea de Maringá. Esse caso de obra é uma obra mais extensa que a Husker já fez no sistema de muros terrae. Então, foram aproximadamente 6 quilômetros de muro, com uma altura média de 10 metros, e teve algumas situações que chamam a atenção. Uma delas é o apoio direto das estruturas, dos viadutos no solo reforçado. Então, foram feitos 7 viadutos, 7 travessias, né, sendo 5 delas apoiadas direto sobre a contenção. Então, essa é uma obra que foi feita há uns 15 anos atrás, mas ela foi instrumentada também pela engenharia da Alemanha, e até então é a maior obra de área de face já executada no Brasil. E aqui são outros tipos de aplicações. Então, a gente encontra nas nossas rodovias muitos casos dessa foto principal do meio, onde você tem aí a questão de acessos, retornos, dispositivos. Essa solução é bem viável. O sistema terrae, ele tem um apelo estético muito grande, então é muito utilizado em condomínios residenciais, eles têm uma estética bem bonita. Aqui foi feita uma orla no Mato Grosso, então tem aplicações, além de geotecnia, voltada também para a questão de hidráulica. E hoje a gente conseguiu, graças aí ao pessoal da engenharia, fazer obras toda a América do Sul. Então, a gente tem casos muito legais no Uruguai, na Argentina. No nosso stand tem uns vídeos bem bacanas sobre essa solução.
Um outro sistema que a gente vem trabalhando bastante é o sistema Quadratum. O sistema Quadratum, visualmente, ele lembra bastante o gabião, porém tem algumas diferenças. Uma delas é que ele não é uma caixa e você não precisa de nada na frente do muro para montar ele. Então, você monta o muro por trás, basicamente. Então, você, basicamente, posiciona as telas elas vêm com uma logística muito fácil, elas vêm dobradas como uma folha, você abre ela, posiciona os ganchos de travamento. Essa tela é rotulada, ela é galvanizada, então você tem um comprimento grande de 2,5 metros por 60 centímetros. Cada tela dessa corresponde a 1,5 metros quadrados de face. Então você tem aí uma produtividade muito grande. Ao contrário do gabião, que é um arame, essa é uma tela que tem uma bitola de 8 milímetros na face e de 6 milímetros na base. Então, é um sistema bem rígido e que vem ganhando espaço aí no mercado. Nesse sistema, a gente tem a possibilidade de fazer um muro com pedra normal ou um muro verde. A diferença é basicamente a inclinação. E no muro verde, você faz o envelopamento da face com uma microgrelha, para evitar a fuga do material do solo para a face do muro, né? Então, você tem essa questão da adaptação dos dois sistemas. Como comentei, cada tela tem 25 quilos, então não precisa de equipamentos, e sim, 2 pessoas conseguem levar a tela tranquilamente e tem uma produtividade muito alta. Aqui o sistema construtivo bem similar ao Terrai, o que diferencia é a geogrelha, é o posicionamento da tela. Então, a gente está com uma obra bem grande agora, a gente está fazendo todo o acompanhamento de execução, prazo, quanto tempo o pessoal demora para armar a tela, preencher travar com os ganchos, e a gente chegou no número de 2 minutos que você consegue abrir a tela, travar os 9 ganchos por tela, com arame, e a tela está liberada. Então, a gente tem, esse sistema ele tem essa vantagem de ter uma produtividade muito rápida. Então, você vem com a geogrelha ela entra de topo, por baixo da tela, com o peso próprio dela e do rachão, você faz o travamento dela, e, ao contrário de outros sistemas que você tem que posicionar manualmente as pedras, você vem e lança o rachão da face. O único cuidado que tem que ter é para não lançar de muito alto e ter algum tipo de atrito com os ganchos de travamento. Mas é um sistema totalmente mecanizado, você tem uma produtividade muito grande. Atrás desse rachão, vem um geotêxtil tecido, que ele faz essa separação, que não está funcionando o marcador, mas ele faz essa separação, que é esse geotêxtil preto. Então, você coloca ele por trás para que o material do aterro não venha para a face do muro e fica com uma imagem marrom, né, alguma coisa assim. Aqui a questão da compactação, leve na face, com o rolinho, na outra foto era um sapinho, mas nesse é um rolinho, e tem uma camada de regularização com Brita 1. Essa camada é um consumo bem baixo de material, mas é feita para você apoiar a próxima tela, porque a tela ela tem 70 de altura por 60 de comprimento. Então, esses 60 centímetros tem que estar bem nivelado para a questão de apoio da contenção. E assim você vai fazendo toda a execução. Essa é uma obra também que a gente fez em meados da pandemia, uma obra de uma expansão de um centro logístico em Cajamar, próximo à cidade de São Paulo. É de um galpão de materiais de construção, onde todo o sistema viário a gente fez. Então, desde as questões de solo mole até a questão de contenção de vias de acesso, a gente conseguiu fazer. E essa contenção é a fase 2 do empreendimento. Então, essa contenção tem altura livre de 34 metros de altura, mais 3 metros de embutimento, toda ela feita no sistema Quadratum e toda ela instrumentada. Então, a engenharia da Alemanha, como a engenharia do Brasil, instrumentou e acompanhou essa obra de perto. E até então, em situações do dia a dia de obras urbanas, é a contenção mais alta no Brasil. Essa foto aqui é uma ação promocional que a empreiteira, a dona da obra, fez, né, registrando aí a altura da contenção com drones e helicópteros.
Uma outra obra muito ligada, muito utilizada em rodovias, foi um contorno de Caraguá, São Sebastião. Essa obra ficou paralisada por 4 anos, e quando voltou, era uma obra do governo do estado, eles tinham data para entregar, então o cronograma super apertado, e a gente encontrou situações como a primeira foto. Então, a gente trabalhou, a gente fez mais de 15 muros de contenção em diversas situações, aproximadamente 12 mil metros quadrados de face, distribuído nessas 15 contenções, e aqui teve uma questão da galvanização das telas. Por ser ambiente marinho, e a Artesp, no caso, solicitou que a galvanização fosse para 120 anos. Então, a Husker desenvolveu, junto com o fabricante das telas, essa galvanização garantindo para que não... A padrão é para 60 anos, mas todas as contenções dessa obra foram para 120 anos. E aqui também era uma seçãozinha, meio tipo, do que a gente fez bastante para a questão do alargamento da obra que já estava em andamento. E que resultou nessa última contenção, que talvez seja a mais emblemática e a mais desafiadora da obra. Então, não sei se tem alguém de São Paulo aqui, mas aqui é acesso do último túnel para quem sai em Ilhabela, que é uma das praias mais bonitas de São Paulo, né? Então, você sai de frente para o mar. Aqui era um viaduto beliche, então era uma estrutura em cima e uma estrutura embaixo. E a construtora, né, junto com o projetista, eles viram uma possibilidade para chegar no prazo e entregar o prazo da obra dentro do combinado com o governo do estado. Eles trocaram a solução, então eles colocaram um muro em solo reforçado dentro dos pilares para acomodar e não ter que fazer toda essa estrutura. Então, foi eliminado o tabuleiro, toda a estrutura de concreto, e essa obra foi feita toda, só esse trecho, que tem aproximadamente 5 mil metros, eles realizaram em 4 meses. Então, foi uma obra muito rápida. Aqui está um detalhe de como que foi feito esse encaixe entre os pilares. Então, a gente fez os recortes, respeitando distância. Essa obra está toda instrumentada, principalmente para deslocamentos horizontais, para ver se tem alguma sobrecarga nos pilares, e não teve. Está respeitando o que o projeto disse, né? Então, além disso, a gente fez uma estrutura portante, porque aqui do outro lado é o acesso à Petrobras. Então, a gente fez esse acesso com uma estrutura portante, foi feito apoiado direto sobre o muro, e assim foi feito todo o processo. Essa obra, por ter substituído uma estrutura de concreto por solo reforçado, o pessoal da engenharia ganhou um prêmio sobre ESG. Então, é uma obra que a gente conseguiu diminuir os impactos ambientais da solução original. E esse é um vídeo desse muro, né, que foi apoiado em colunas de DSM. Então, conforme comentei, aqui é acesso para o mar, né? Então, direto para o mar. Então, aqui é uma outra obra em andamento nossa, que a gente está fazendo junto com uma outra construtora, que é uma das obras mais emblemáticas aí que está acontecendo hoje, que é a Serra das Araras, a nova Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Então, todo o acesso está sendo feito com esse tipo de situação. A gente fez contenções até dentro do canteiro da obra deles. Então, ali é um pátio de concretagem das vigas. Então, tudo que a gente fez, uma contenção enorme, e tem outras em andamento. Além de ter outros tipos de aplicações, em condomínios residenciais, pátios, centros logísticos, encontros de viaduto. Então, a gente tem bastante questão,
E uma questão que a gente gostaria de abordar é justamente essa questão climática. Então, a gente tem a galvanização especial para telas em ambientes marinhos. Isso é muito importante para evitar qualquer tipo de dano, corrosão nas telas. Além disso, graças aí a dois amigos nossos, aí, a Lisete, o Ítalo, a gente conseguiu desenvolver o sistema BIM para ambos os sistemas. Então, a gente tem tanto o BIM no Muros Terrae quanto no sistema Quadratum. A gente tem tudo isso, está inserido nas obras das concessionárias, que eu apresentei anteriormente. Então, a gente tem toda essa modelagem feita. Esse sistema, ele é todo parametrizado, ou seja, ele tem toda a questão de quantitativos. Então, você inserindo o sistema BIM, você tem aí gerando automaticamente todos os quantitativos de tela, geogrelha, rachão, tudo o que é do sistema completo. Isso tudo está disponibilizado também para os empreiteiros, para os projetistas, para quem quiser utilizar, além de ter um autodetalhamento de toda a modelagem feita pela engenharia da Husker. Então, reitero aqui, a gente tem um departamento de engenharia muito forte, voltado na parte de geotecnia e pavimentação. A Husker não faz projetos, a gente dá apoio e auxílio aos projetistas, a todos os envolvidos em algum tipo de obra de infraestrutura. A gente tem uma biblioteca enorme de obras, casos de obras, portfólio de produtos, trabalhamos com diversos softwares. A gente dá apoio tanto do desenho da técnico, né, de montagem, manual de instalação, até o acompanhamento regular das obras, que é as obras que a gente apresentou aqui. Então, só gostaria de deixar claro isso, estamos à disposição, quem quiser convidar, a gente vai ter um chopp ali a partir das 3h, isso chama bastante pessoas, né? Então, aproveito para convidar todos, meus dados estão aqui. Muito obrigado pela atenção. Perfeito, obrigado, Matheus, pela palestra. Para ganhar chopp, tem que fazer pergunta ou não? A gente já pode ir direto para o chopp, já, eu acho. Não precisa? Bom, pessoal, as perguntas são enviadas via celular, via WhatsApp, né? Então, por favor, envie, que a gente passa para o Matheus. Enquanto a gente aguarda o WhatsApp, Matheus, os dois sistemas, né? Quadratum ou... os dois sistemas funcionam basicamente como proteção de face, né? E qual que é a principal diferença entre os dois sistemas utilizados? Hoje a gente tem algumas diferenças. O primeiro, o Terrae, a gente indica para situações até 12 metros de altura. Por quê? Porque estruturalmente ele funciona perfeitamente, como o muro de 25 metros que eu apresentei. Só que pode gerar trinca, uma sobrecarga a mais de resistência à compressão nos blocos, que pode gerar algum trincamento. E o cliente pode achar que o muro está caindo, mas a verdade não é. É apenas uma sobrecarga a mais que a gente tem. Essa é uma diferença. A outra é a questão estética. Então, o Terrae chama atenção para empreendimentos, principalmente particulares, eles preferem o Terrae, porque ele tem um apelo estético maior e o Quadratum já é um apelo mais rústico, mais utilizado em rodovias, mas em obras que fiquem voltadas para APP ou para área verde. Mas a principal restrição é essa, a altura, por conta da questão da resistência à compressão dos blocos. Perfeito, obrigado. A pergunta aqui do Renato Rocha Cardoso. No caso de reforço com a geogrelha para a pavimentação, como fica para futuras manutenções se houver necessidade de fresar novamente a camada? A fresadora remove tranquilamente a geogrelha ou precisa haver remoção mecanizada? A gente tem casos que já, sim, já fez a fresagem com geogrelhas. Algumas teve algum problema da geogrelha agarrar no bits do equipamento, outras não. Então, a gente vem acompanhando isso, tem o Cássio, que é um dos especialistas aqui da Husker, ele acompanhou alguns tipos de obra, e a gente vem acompanhando e vendo que não é questão de
que não pode fazer fresagem sobre um material que já foi reforçado com geogrelha, e sim a questão da má fresagem na execução do serviço. Então, não tem problema nenhum, você pode fresar em pavimento que já foi restaurado com geogrelha. Perfeito, obrigado. Não sei se eu entendi direito, mas vamos lá. Na aplicação da geogrelha Hatelite na restauração de pavimentos, após a pintura de ligação e aplicação da geogrelha, é necessário uma nova pintura de ligação sobre ela para a aplicação da massa? Não. Isso é uma coisa que a gente vê bastante o pessoal fazendo. Não é obrigatório, em alguns casos eles fazem esse salgamento sobre a geogrelha, mas, volto a falar, quando a geogrelha tem esse recobrimento betuminoso, a geogrelha aderida com a pintura de ligação antes de ser aplicada, com esse revestimento betuminoso, ela faz interação com a nova camada de pavimento. Tá bom, obrigado. Getúlio Manuel, da PUC Minas. Boa tarde, parabéns pela bela apresentação. Poderia especificar o que seria a camada de sacrifício para a utilização na pavimentação? Sim, obrigado, né? E voltado para pavimentos rígidos. Então, quando é um pavimento flexível, a gente tem a possibilidade de fazer a fresagem, a pintura, a geogrelha e a nova capa. Na questão de pavimentos rígidos, você não consegue colocar só pela pintura. Então, você precisa fazer essa camada de regularização de 2 centímetros, aplica a geogrelha e daí vem com a nova capa. Então, basicamente, você não consegue também fresar, você faz isso a partir do zero, né? Então, daí você consegue ter a aderência entre as 2 camadas asfálticas. O pessoal está animado com a geogrelha nos pavimentos. Na mesma linha, o Cristiano. Para reforço com geogrelha no recapeamento após fresar, qual a espessura mínima do CBUQ? 4 centímetros. Isso o pessoal está recomendando. Tá? Você entende muito mais do que eu, mas é 4 centímetros. Respondido, seu Cristiano. Luciano Dornelas. Obrigado. Como funciona a manutenção dessas geogrelhas caso o muro dê alguma barriga? Eu não entendi. Como funciona a manutenção dessas geogrelhas caso o muro dê alguma barriga? Deformação horizontal, né? Não tem. Em alguns casos, você consegue até fazer alguma intervenção, mas depende muito desse embarrigamento. Normalmente, a gente tenta refazer a camada que viu que a compactação não ficou adequada. Mas não dá para desmontar a face do muro, um pedaço do muro, porque ele é todo compactado, né? Então, a geogrelha ela trabalha a tração e ela só trabalha a tração com a compactação. Perfeito. Ela vai fazer uma pergunta. À vontade, por favor. Marcílio Emílio, consultor, queria só registrar que tem um caso aqui em Belo Horizonte, na MG 424, de Minas, uma obra que já foi feita há mais de 15 anos, um paviamento concreto, com assistência utilizando a Hatelite, uma feira torta, eu fiz a revisão do projeto em Minas, a casa de obras, uma pista que pegou por Belo Horizonte, as placas foram quebradas com bicão, transformadas em subbase de macadame seco, travadas com pão de pedra, executou uma BGTC e novo pavimento asfáltico. Mas a pista norte, que os caminhões das cimenteiras passavam com menor carga, no vacios vazios, foi possível aproveitar as placas de concreto que tinham mais de 20 anos e não foi só a busca, inclusive colocou o laboratorista que com o extensômetro media sobre as placas bailarinas. As placas bailarinas, cerca de 4, 5%, foram quebradas, refeitas, depois aplicou-se um reperfilamento, a Hatelite, e aplicado 2 camadas de CBUQ com polina, já tem 15 anos, está perfeito, resolveu, realmente, para reforço, é um grande sucesso, só para registrar. Muito obrigado. Certinho, obrigado. Fazer as últimas 2 perguntas aqui, em virtude do horário, né? Essa aqui eu acho que é uma pergunta bem relativa, mas com relação ao custo da geogrelha, aumenta muito o custo. Aí tu vai ter que comparar com algumas coisas. Uma seleção convencional, né? Depende, eu acredito que é para pavimento, isso? Se for... Acredito que foi para muros. Muros? Muros? Contenções, né?
Desculpa. Não, é que não especificou, só geogrelha, mas... Vamos falar dos muros. Um solo reforçado com geogrelhas hoje é a técnica mais viável para você construir financeiramente, porque você não vai fazer uma cortina tirantada de 10 metros em aterro. Então, você tem um consumo muito maior, tirante é muito mais caro que geogrelha. Então, para situações de muro, a geogrelha ela é muito mais vantajosa. Mesmo a questão do geotêxtil tecido para fazer separação, um aterro de conquista. É um material muito barato que você tem um retorno e uma vantagem construtiva muito grande de acesso à obra. Certinho, obrigado. Passar para o Vitor. A última pergunta é já mais para a minha área. Você falou sobre BIM. Qual que foi a plataforma que foi feita aí, essas bibliotecas? Se foi Autodesk, Revit, Civil 3D? Aí, está sendo utilizado? A gente fez em Revit. E a gente tem Revit para a versão 2023, 24 e 25. Está disponível para poder baixar essa família no site de vocês? A gente manda para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Só isso mesmo. Tá bom? Obrigado, Vitor. Então, gostaria de parabenizar o engenheiro Matheus pela excelente palestra, entregar aí um mimo do Congresso. Nossos agradecimentos aos participantes desta palestra.